Sentiu alguma vez falta de um lugar onde nunca esteve, ou lamentou uma era em que nunca viveu? Foi o que me aconteceu quando pensei no Japão dos anos 80 e 90. A simples menção destes dois números evoca em mim um sentimento muito estranho, como se tivéssemos perdido algo importante no caminho para o presente. Naquela época, o Japão não era apenas um país, mas um sonho coletivo, onde tudo ia para cima, onde as pessoas acreditavam que o amanhã seria definitivamente melhor do que hoje. Era a era das luzes de neon, da música que ressoava na noite, dos sorrisos que carregavam uma fé genuína no futuro. Quero levá-lo, fazer recuar o tempo, para observar esta era dourada com seus próprios olhos, não para lamentar, mas para entender por que é que até hoje não conseguimos parar de nos lembrar dela. E para isso, temos primeiro de começar com a fundação que fez todo o país acreditar que tinham o futuro nas suas mãos. 1. A economia e o sentimento de "o amanhã será melhor". Imagine-se a acordar numa manhã de 1988, a vestir-se e a sair para a rua com a certeza de que a sua vida estava a ir na direção certa. No Japão daquela época, o crescimento econômico já não era um mero termo nos jornais. Era diretamente palpável na carteira de cada indivíduo. No final do ano, muitos funcionários recebiam bônus equivalentes a 3, 4 ou até 6 salários mensais, não por sorte, mas porque era quase a norma. O emprego vitalício não era um sonho de luxo, mas uma promessa silenciosa entre a empresa e o empregado. O seu contributo é valorizado, e em troca, recebe estabilidade, um futuro planeável. A classe média japonesa atingiu o seu auge, o poder de compra era forte, bens importados outrora luxuosos tornaram-se familiares, novas tecnologias surgiam constantemente. No entanto, o mais importante não estava nos números, mas na atmosfera otimista que permeava a sociedade, o sentimento de que todos estavam a construir algo grande, sustentável e orgulhoso em conjunto. Esta crença iluminou todo o país, e quando a noite caía, Tóquio começava a mostrar um rosto diferente, mais brilhante e mais vibrante do que nunca. 2. A noite de Tóquio que nunca dormia. Quando o ponteiro chegava às 6 da tarde, o dia de trabalho terminava, mas a verdadeira vida estava apenas a começar. Lembro-me da sensação de sair do escritório, no meio das multidões que se derramavam pelas ruas iluminadas, onde Tóquio parecia nunca ter conhecido o conceito de quietude. Nomikai não era uma obrigação chata, mas um ritual familiar, onde colegas se tornavam amigos, onde as hierarquias desapareciam depois de alguns copos de saqué e risadas espontâneas. Dos izakayas apinhados em Shinjuku, Shibuya até Roppongi, havia energia em todo lado. Karaoke não era apenas entretenimento, era uma cura coletiva para a alma, onde qualquer um podia pegar no microfone e ser uma estrela por alguns minutos, independentemente de cantar bem ou não. Depois vinham as discotecas, luzes piscando, música contagiante, pessoas a aproveitar o momento presente, sem câmaras, sem redes sociais, apenas experiências reais. A noite só terminava quando o primeiro comboio da manhã partia, deixando para trás uma rara sensação de liberdade, como se a vida não fosse apenas trabalho. E neste ritmo de vida, havia um lugar que se tornou o coração da juventude japonesa, onde todas as gerações se encontravam por uma paixão comum. 3. Arcades, onde a juventude se juntava. Se tivesse de escolher um espaço que melhor incorpora o espírito do Japão daquela época, levá-lo-ia a uma sala de jogos. Assim que se abria a porta, era-se imediatamente envolvido pelos sons de moedas a cair nas máquinas, música eletrônica e gritos de alegria. Lá existiam Street Fighter 2, Pac-Man, Donkey Kong, jogos que hoje são lendas, mas na altura eram simplesmente novidades emocionantes. As arcades não eram apenas lugares para jogar, eram pontos de encontro depois da escola, locais onde se faziam amigos porque ambos eram bons no mesmo jogo, onde ocorriam competições emocionantes, mas respeitosas. Quase todos os bairros tinham pelo menos uma sala de jogos, e em Shibuya ou Akihabara, edifícios inteiros de vários andares eram dedicados a este universo. Esta experiência era física, tão real que não podia ser copiada. Suor, risos e a presença dos outros criavam um sentido de comunidade que nunca se tinha ao jogar sozinho. Essa era uma parte importante da juventude japonesa, uma cultura que gradualmente desapareceu, mas cujos vestígios ainda perduram, especialmente nos grandes ecrãs e nas páginas de mangá que mudaram o mundo inteiro. 4. Anime, mangá e o momento em que o Japão tocou a imaginação do mundo. Enquanto as salas de jogos permaneciam iluminadas nas ruas, no ecrã e nas páginas de banda desenhada, o Japão criava silenciosamente uma revolução cultural. Em 1988, Akira surgiu e espantou o mundo inteiro, não só pelas suas imagens ou pela sua trama, mas porque provou que o anime podia ser sombrio, adulto e de verdadeira profundidade artística.
o mundo inteiro começou a ver o Japão com outros olhos. Pouco depois, Dragon Ball e depois Dragon Ball Z surgiram e tornaram-se a memória comum de toda uma geração. Crianças que esperavam cada episódio, discutiam no recreio da escola e sonhavam com poderes sobre-humanos. Sailor Moon mudou ainda mais o jogo, ao retratar raparigas como heroínas com personalidade, emoções e responsabilidades claras. Paralelamente, o estúdio Ghibli criou obras que transcendiam as faixas etárias, ao mesmo tempo delicadas e pungentes. O mangá estava por todo lado, nos comboios, nas lojas de conveniência, nas mãos de funcionários de escritório e estudantes. O Japão não estava apenas a entreter-se, estava a moldar a fantasia do mundo inteiro, e todas estas coisas tinham um ritmo comum que ressoava todos os dias na vida urbana. 5. City Pop, o som de uma era otimista. Se tivesse de escolher algo que resume o espírito do Japão dos anos 80 e 90, escolheria a música, em particular o City Pop. Ainda me imagino a conduzir por Tóquio numa noite de verão, com a janela aberta, o vento quente a entrar e o rádio a tocar melodias suaves, baixos nítidos, sintetizadores brilhantes, vozes suaves que falam de amor, da vida na cidade e do prazer do momento presente. Nomes como Tatsuro Yamashita ou Maria Takeuchi não eram fenômenos de nicho na altura, mas sim sons familiares no rádio, em lojas, cafés e clubes. O City Pop não era apenas música de fundo, acompanhava o ritmo de vida de milhões de pessoas e refletia a autoconfiança e o otimismo de toda uma sociedade. O mais especial é que, embora esta era tenha passado, canções como Plastic Love vivem até hoje, descobertas por gerações posteriores e sentidas com uma estranha nostalgia. Pois nestas melodias reside algo que aparentemente perdemos, e quando a tecnologia entra nas nossas vidas, este sentimento mágico assume uma forma completamente diferente. 6. Moda e identidade individual. Quando a sociedade tinha confiança suficiente no futuro, as pessoas começaram a permitir-se ser diferentes. O Japão dos anos 80 e 90 não tinha um único clichê de moda, e foi precisamente esta ausência de regras que criou uma explosão criativa. Em Shibuya, surgiram as raparigas ganguro, com pele bronzeada artificialmente, cabelo loiro brilhante e maquilhagem fortemente contrastante, como uma declaração silenciosa contra a imagem tradicional suave. Paralelamente, o visual kei levou a extravagância ao limite, bandas com figurinos dramáticos, maquilhagem forte, uma mistura de rock, gótico e teatralidade, que desvanecia as fronteiras de gênero e das normas sociais. Em Harajuku, a cultura kawaii e a Lolita Fashion transformaram a fofura em arte, onde cada roupa era um mundo à parte. O mais notável não era a diferença, mas a forma como a sociedade a aceitava. Muito pouca condenação, muita aceitação, pelo menos no domínio da juventude. Foi um momento raro em que a personalidade individual foi respeitada, e este espírito de liberdade espalhou-se para experiências cotidianas, das compras à forma como as pessoas percebiam a sua cidade. 7. Tradição de mãos dadas com a modernidade. Entre os arranha-céus e a vida agitada, havia coisas no Japão que nunca desapareceram. Os festivais Matsuri continuavam a acontecer regularmente em cada bairro, onde lanternas brilhavam, tambores taiko ressoavam e 3 gerações se uniam num espaço comum. Yakisoba, algodão doce, jogos de pesca, tudo isso criava um sentimento de comunidade muito real, onde a tecnologia não devorava as pessoas, mas estava ao seu lado. Eu via jovens com cabelos pintados a ajudar idosos a atravessar a rua, conversas simples que ligavam o passado ao presente. Não era nostalgia, mas uma continuidade, uma sociedade suficientemente autoconfiante para preservar as suas raízes enquanto avançava. Foi precisamente este equilíbrio que tornou esta era tão especial, e é também a razão pela qual, em retrospectiva, não nos lembramos apenas de imagens ou sons, mas de uma crença coletiva que outrora existiu tão claramente. 8. Por que é que esta era ainda nos persegue? Quanto mais mergulho nesta memória, mais percebo que o que tornou o Japão dos anos 80 e 90 imperecível não estava nas luzes de neon, tecnologia ou riqueza. O que nos persegue é a sensação de certeza de que o futuro está aberto, de que os esforços de hoje serão recompensados amanhã. Naquela época, as pessoas ousavam fazer planos a longo prazo, ousavam acreditar no trabalho, na comunidade, na sociedade que estavam a construir. Tudo parecia ordenado, significativo e, o mais importante, com um propósito. Olhando para o presente, onde o mundo se tornou mais individualizado, incerto e fragmentado, a memória daquela era assemelha-se a um espelho que reflete o que acreditamos ter perdido. Não é apenas uma nostalgia estética, mas a ânsia por uma crença partilhada,
uma energia coletiva que outrora fez as pessoas acreditar que a vida e o esforço valiam a pena. E desta lacuna, a nossa história chega à despedida final, onde todas as considerações se resumem numa pergunta simples, mas angustiante.